Glória a Jesus. Sabe, queridos, esses dias a gente tem sido uma mistura de emoções. Principalmente a minha casa. Minha casa tem dia que é uma coisa espetacular, tem dia que é um negócio esquisito demais. Sabe? Mas sabe, tem um tempo em que o céu ele está chegando. À medida que o céu ele vem, que você atrai o céu para a terra, o céu existem leis celestiais que quando elas vêm se aproximando da terra, elas geram choques. E elas mudam os ambientes, elas mudam as coisas na terra. E por isso, muitas vezes, quando nós atraímos a realidade do reino dos céus para uma realidade na terra, para trazer o governo na terra, nós sentimos muitas pressões, sentimos o choque, porque é uma colisão que acontece. E você sabe que quando tem uma colisão, sempre alguma coisa se estraga. Então, quando o céu está invadindo a terra, existem muitas coisas na terra que resistem a um governo celestial. Mas esse é um tempo em que o céu tem vindo forte na direção da terra, e a terra ela tem que se alinhar para isso. A igreja do Senhor, nesse tempo, ela tem que procurar um meio de entender ainda de forma muito mais forte aquilo que o Senhor falou em Mateus capítulo 6. Venha a nós o teu reino. Porque quando o reino ele vem com as suas leis, ele vem com a sua força, ele vem com tudo aquilo que pertence ao reino. E ele vem com o seu governo. Ele vem mudar as coisas na terra que precisam ser mudadas. Ele vem para mudar nas nossas vidas tudo aquilo que precisa ser mudado. Por que esse modelo de oração ficou escrito em Mateus? Porque o povo via a forma como Jesus se conduzia. Quando Jesus começava a caminhar no meio do povo e começou a manifestar o reino de Deus na terra, os discípulos começaram a olhar para ele, começaram a ver como era que ele se portava. E à medida que eles viam como ele se portava, eles ficaram assim: ensina-nos a orar, ensina-nos a viver essa experiência que você está demonstrando aqui. Ensina-nos a viver dessa forma. E aquilo que o Senhor estava mostrando ali era exatamente o que nós, como igreja do Senhor, devemos ir assimilando, devemos ir experimentando dia após dia. Esse tempo o reino tem chegado de forma muito forte. Ele tem chegado de uma maneira nunca vista. A igreja brasileira ela tem sido chocada com a mensagem do reino, com a mensagem de paternidade. Ela tem sido chocada com a mensagem transformadora, onde você vê pastores e muitos ministros do evangelho chegando, dizendo assim: nós estamos hoje restaurando a noiva. Estamos hoje pregando para crentes, ganhando crentes para o reino, e não crentes para Jesus, porque os crentes já são de Jesus, amém, queridos? Nós já somos filhos, e precisamos entender essa filiação, porque a maior dificuldade hoje, como igreja do Senhor, é entender a nossa identidade como um filho de Deus, porque nós temos uma identidade que nos foi dada pelas pessoas, que foi nos dada pelo tradicionalismo, que foi nos dado pela religiosidade. Nós temos um modelo, nós somos chamados de evangélicos, nós somos chamados de crente, nós somos chamados de irmãos. E nós gostamos disso, nós adotamos isso, nós damos a paz do Senhor, é normal, nós temos que dar a paz do Senhor. Amém, queridos? Nós temos que viver, muitas vezes, dentro de uma sociedade que deu um formato, deu um nome para nós de algo e chama a gente de crente. E nós somos crentes, sim. Amém, queridos? Nós cremos em Deus. Nós cremos no Pai. Nós cremos em Jesus. Nós cremos no Espírito Santo. Amém, queridos? E então, mas a igreja ela acabou que essa mentalidade vem permanecendo. E muitas vezes a dificuldade que a igreja atual ela tem de ver Deus de um outro formato, porque engessou o modelo, engessou a forma como nós vivemos a nossa vida cristã. É um modelo engessado que nós aprendemos e ficamos nele. É quase que igual o modelo anterior da maioria das pessoas. Muitos de nós que vivemos hoje no Evangelho, nós saímos do catolicismo ou saímos de alguma outra religião. E hoje a igreja evangélica ela caminha praticamente dentro do mesmo padrão. Nós caminhamos dentro de um padrão que nós somos pessoas que vamos na igreja 2 vezes ou até 3 vezes por semana e cumprimos um ritual religioso. Cumprimos um ritual.
E aquilo, muitas vezes, nós esperamos que aquilo dali nos diferencie das demais pessoas, que aquilo dali nos diferencie dos outros seres humanos. E aquilo dali volta se tornando uma rotina na nossa vida. Se torna uma rotina e daqui a pouco não passa disso, não passa de religião, não passa de mais uma religião em cima da terra. E o bom é que Deus, nesse tempo, Deus nessa geração tem preparado um tempo específico para pegar a própria igreja que já é dele e fazer ela mudar a sua mentalidade, ela mudar a mentalidade de apenas mais uma pessoa que tem uma religião, de mais uma pessoa que tem Deus, e vai levar ela para um nível de relacionamento mais profundo com Ele, a ponto dela entender que eu não tenho apenas Deus, eu tenho um Pai. Amém, queridos? O mais complicado hoje para fazer a igreja entender é que ela não tem um Deus, apenas Deus, por Deus, como Deus, toda religião tem Deus. Mas que, fora isso, você tem um Pai. E quando o nosso relacionamento é de Pai, aí o relacionamento muda completamente. Não se trata mais de eu me apresentar a um Deus de uma forma litúrgica, de uma forma preparada, de uma forma mecânica. Não adianta eu ficar me apresentando dentro de uma igreja, em algum ambiente, de uma forma apenas mecânica, institucionalizada. Mas ela tem que se tornar um relacionamento diário. Amém, queridos? Um relacionamento diário. E o que impede isso, da gente ter esse relacionamento diário? Muitas coisas. São muitas as coisas hoje que impedem a igreja de Jesus saber quem é Jesus verdadeiramente na vida deles. Tem muitas coisas que impedem os filhos de Deus saberem que são filhos e sair de uma mentalidade de órfão, sair de uma mentalidade de orfandade, de desprotegido, uma mentalidade de pedintes, sairmos de uma mentalidade de mendigos espirituais, de homens e de mulheres que passamos a vida toda na igreja pedindo coisas a Deus, onde nós já somos dono de tudo, pedindo aquilo que já é nosso. E por que não entendemos que aquilo já é nosso? Porque nunca entendemos a nossa filiação em Deus. Porque não entendemos que tudo é nosso. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito meu e seu. Amém, queridos? Né? Quando Jesus ele se entregou ali na cruz, ele ressuscitou nos próximos dias, ele trouxe de volta toda aquela governabilidade que Deus tinha instituído para o homem no jardim. E quando ele trouxe essa governabilidade, ele devolveu de novo para o homem, ele devolveu de novo para cada um de nós. E com isso também, o maior projeto de Deus em devolver a governabilidade era trazer de volta aquele relacionamento que Adão tinha com Deus. Todos os dias eles tinham contato. Amém, queridos? E não tinha negócio de oração, porque essa palavra nem tinha aparecido na Bíblia até a queda, até mais à frente. Não precisava de orar. Por que não precisava de orar? Porque tinha contato direto. Amém, queridos? Hoje nós precisamos orar, mas hoje também foi restabelecido a comunhão. Mas ainda precisamos orar, claro, precisamos orar, mas só que a nossa oração, ela vai de um formato diferente da oração de quem não tem um Deus, de quem anda em busca de um Deus. Então esse é um tempo que nós precisamos entender todo o nosso processo como um cristão, e como um filho de Deus, para que eu possa então entender todas as promessas que existem na Bíblia, que estão em andamento para a minha vida, que já foram recebidas algumas na minha vida, e outros que sequer têm a esperança de que alguma promessa se cumpra, já estão no Evangelho há 10, 15, 20 anos, e a vida ela vive em círculos, ele roda e volta para o mesmo lugar sempre. E essa não é a ideia do Pai. A ideia do Pai é que os filhos eles cresçam. Amém, queridos? Que eles cresçam. Eles cresçam em graça, eles cresçam em estatura, eles cresçam em conhecimento. E eles entendam sobre o favor, sobre a graça, não só sobre a misericórdia, porque a igreja atual, que nós estamos habituados a viver com ela, só clama a Deus por misericórdia. Entende? É como se nós fôssemos pecadores miseráveis o tempo todo e clamando a um Deus déspota, um Deus mau, um Deus vingador.
E o que Deus espera como um pai é que nós entendamos a figura paterna dele e possamos entender o favor dele, o amor dele, a graça dele, a bênção dele nas nossas vidas. Amém, queridos? E que todo sentimento de culpa, tudo aquilo que muitas vezes é acusação contra a minha vida, tudo aquilo que muitas vezes eu me permito viver por causa das circunstâncias do dia a dia, depois de uma semana, depois de um dia, depois de um mês de caminhada, de trabalho, de vida em cima dessa terra, nós nos sentimos cansados e muitas vezes ainda sobrecarregados. E uma das coisas que a gente faz é que a religião ela não tira seus fardos, ela coloca mais fardo sobre você. Esse tem sido um dos papéis da religião. Aleluia. Esse café está uma delícia. Amém, queridos? E a vida que Jesus levou em cima da terra, ela foi mais simples do que a vida que os crentes levam hoje. Jesus, ele viveu de forma simples, pregou um evangelho simples e operou sinais e maravilhas de forma simples. Como 100% homem e 100% Deus, ele operou em cima da terra. E hoje nós vivemos um evangelho pesado, um evangelho carregado, que nos condena muitas vezes, que andamos cheios de culpas. E esse evangelho é uma das coisas que Jesus não pregou. O que o Senhor pregou, fora o perdão, ele pregou o favor, a graça de Deus. E viveu uma vida legítima. Né? Tem sido uma das dificuldades entender o que é viver uma vida legítima em Deus. Uma vida clara, uma vida transparente, de forma leve e sem peso na nossa vida. E a Igreja de Reino, nesse tempo, ela tem tentado trazer uma mensagem dentro desse contexto. E isso temos falado, algumas pessoas que a gente convive têm dito assim, hoje tem dado mais trabalho você ganhar e levar um crente para um ambiente de transformação, do que você pegar um incrédulo, alguém que nunca teve contato com Jesus e trazer para a igreja. É mais fácil você alcançar o coração de um incrédulo falando para ele de Jesus, ou do incrédulo de uma pessoa que não conhece Jesus da forma que nós conhecemos, de uma pessoa que nunca veio ou que não teve numa igreja evangélica e não confessou a Jesus da forma como nós confessamos, não professou a nossa fé. Então hoje tem sido para algumas igrejas mais fácil ir ali fora, numa esquina, numa praça, num local desse daí, e convencer alguém de arrependimento, convencer alguém que ele tem uma necessidade real de ter um encontro real com Cristo, com Deus através de Cristo, do que pegar um crente de 10, de 15, de 20 anos e restaurar a vida dele, porque ele já está enraizado no contexto religioso. E nós não percebemos que o tempo passou, e que quando a Bíblia diz que a nossa vida ela é de fé em fé e de glória em glória, então ela é de nível em nível, amém, queridos? E Deus não quer que você venha para um patamar na sua vida e vá descendo, 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 até que você volte à estaca zero outra vez, a um estado deplorável, do qual um dia Jesus nos resgatou. Não que o Evangelho seja para pessoas deploráveis, o Evangelho é para todas as pessoas, amém, queridos? Né? Porque também ficou uma outra coisa que ficou muito, muito esquisita no meio do Evangelho, foi que o Evangelho é coisa de eis alguma coisa que não presta. O que é crente? Crente é alguma coisa que não presta. Na verdade, queridos, essa fala é meio esquisita, entende? Quando a palavra fala que ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, não precisa ser um assassino, não precisa ser um prostituto, um ladrão, pode ser qualquer pessoa. Sem Deus, ela estava perdida e sem destino. Ela estava sem destino. Ela estava correndo no mundo. Essas pessoas às vezes são pessoas de bens, são pessoas educadas, pessoas formadas, pessoas que têm estudo, pessoas até de família, mas elas estavam sem Deus verdadeiramente no mundo, seguindo um padrão e uma conduta secularizada e humanista. E aí um dia o Senhor também teve misericórdia dessas pessoas e atraiu elas para si, amém, queridos? Então o Evangelho não é de apenas eis isso, ou eis aquilo. O Evangelho é um todo, ele engloba tudo. Jesus quer todas as pessoas, amém, queridos?
Ele quer todas as pessoas. Claro que nem todas as pessoas querem Ele. Entendeu? Mas Ele quer todas as pessoas. Aleluias. Aleluia. E eu preciso entender isso. E quando eu me torno um desses filhos, quando eu confesso a Jesus que esse é apenas um ponto, é apenas uma das coisas, quando você confessa, é só um ponto, irmão. O grande problema é que na história da igreja, as pessoas elas se conformam nisso. Eu era um pecador que ia para o inferno, e agora eu sou um crente que vou para o céu. Legal, essa linha de pensamento ela não está errada, porém, ela te limitou em uma situação. É como se você fosse aceitar Jesus hoje e fosse morrer amanhã. É como se você tivesse um encontro com Jesus agora à noite, e quando fosse amanhã pela manhã você morreu e vai para o céu, ou vai para algum lugar aí em Deus, e está tudo resolvido. Ótimo, se fosse só isso, seria ótimo, irmão. Mas não é bem assim. Você ainda tem toda uma história de vida pela frente, amém, queridos? Você é eterno. Mesmo antes de você ter um encontro com Jesus, você já era eterno, eternamente perdido, mas agora você é eternamente dele, amém? E essa eternidade, você vai definindo ela, você vai vivendo essa etapa que você está vivendo aqui na terra. Você tem que viver de acordo com um padrão que o céu estabeleceu, porque você não é apenas um fruto de um momento, você é alguém que foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Você foi gerado bem antes do teu pai e da tua mãe se conhecerem e ter um relacionamento para gerar você. Você foi projetado em Deus bem antes disso, você é eterno. É por isso que você está aqui nessa noite. Eu tenho que começar a entender o mundo dentro de uma eternidade, para que eu não tenha uma mente com crenças limitantes, com crenças limitadoras, limitado apenas a uma questão de momento aqui. Não, estou aqui para não ir para o inferno. Isso é terrível, isso é ridículo até. Entendeu? Deus te chamou para a liberdade. Amém, queridos? Para a liberdade em amor. Ele nos chamou para sermos livres. E a maior libertação que nós estamos levando as pessoas a entender hoje não é libertar do diabo, não é libertar essas coisas, que tem muita gente que precisa ser liberto disso. Mas não é libertar de muitas coisas lá fora. Deus tem trazido nós a trazer um processo de libertação de nós mesmos. Sabe? Existe uma libertação interna dos nossos conceitos, das nossas crenças, dos nossos achismos, dos nossos mais... De tantos conceitos que Ele quer nos libertar de nós mesmos. E quando Ele liberta-nos de nós mesmos, é a maior libertação que nós temos. Amém, queridos? Não é porque vai fluir a sua identidade, vai fluir o seu destino. Ele começa a estar diante de você, você vai começar a entender. Porque não existe coisa mais limitadora e mais frustrante do que eu ser a pessoa que defraudo a mim mesmo. Muitas vezes nós somos as pessoas que sabotamos a nossa própria vida. Nós somos as pessoas que muitas vezes destruímos a nós mesmos com os nossos conceitos, com as nossas formas que vivemos. E às vezes nós somos afetados por coisas externas. Somos afetados por situações externas. Muitas vezes foi alguém que nos feriu. Tanto na igreja há muito tempo, essa ferida ela ainda dói. Essa ferida ela ainda está aberta, ela ainda sangra. Ela precisa ser sarada pelo Senhor. E então existem muitas situações na vida das pessoas de diversas formas, que elas precisam também ser libertas e liberar pessoas de sentimentos e de ressentimentos que as prendem em uma condição que não as fazem, que não as deixam viver o reino de Deus de forma plena. Amém, queridos? Então esse é um tempo de desatar esses nós na nossa vida, desatar esses nós na nossa mente. É o tempo de renovação de mente, renovação de entendimento. É um tempo em que Romanos 12, 1 e 2 está falando forte, olha, renovação da vossa mente, para que possa desfrutar. Porque se eu não renovar minha mente dia após dia, eu não posso desfrutar as coisas boas, as coisas agradáveis e as coisas perfeitas que Deus tem para nós como filho de Deus. Nós vamos ficar limitados a um patamar, ao nível da salvação, ao nível do crente, ao nível da igreja, aquele nível ali, e Deus tem muito mais para nós do que nós podemos pensar. Deus tem muito mais. Deus te chama para um lugar de governo. Deus te chama para um lugar de governo emocional, de governabilidade. Deus te chama para um patamar que você olha agora como Adão olhou lá no jardim, e tudo estava sob o domínio dele. E o primeiro governo que Deus tem chamado nós é o governo das nossas emoções. Porque um homem desgovernado emocionalmente, queridos, é uma tragédia. É uma complicação. Nada ao redor dele vai dar muito certo. Quando nós começamos a ter um equilíbrio emocional, queridos,
Não importa a condição financeira, a condição que você... Mas como você começa a ter um equilíbrio emocional, todas as coisas ao seu redor tendem a crescer. Elas tendem a ir para um nível superior. Elas tendem a ir para o porquê? Porque você tem um ângulo de visão diferente. Você tem um ângulo de visão de quem enxerga por cima e não enxerga apenas por baixo. Não como nós falamos aqui no outro domingo, sobre a mentalidade carnal que todo ser humano tem. O ser humano ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Amém, queridos? No processo da queda, a alma do homem ela se voltou para cá e começou a ter conexão apenas com a carne. Por isso que foi se corrompendo, todo o tempo se corrompendo cada vez mais, porque as informações que o homem captava eram carnais. E a carne ela olha no ângulo da terra. A carne ela alcança aquilo que os seus sentidos naturais percebem. Aquilo que os seus sentidos naturais conseguem adquirir, a percepção que ela tem é natural demais. Então a alma ela vai ficando limitada às coisas dessa terra. Ela deixou de olhar para o Espírito e de ser orientada pelo Espírito e é orientada pelas coisas dessa terra. E por isso que a vida das pessoas ela fica nesse nível almático, em um nível emocional, dos quais elas prejudicam a si mesmas e todas as pessoas que estão ao seu redor. Entendem? É por isso que nós estamos lidando de forma muito forte com a alma nesses dias, tratando em uma época em que virou moda suicídio, que virou moda a situação da depressão que tem afetado muitas pessoas. Nós reconhecemos que isso é um problema que precisa ser tratado, mas é um problema na alma. É um problema na alma. São doenças almáticas, que às vezes elas nem... Mas às vezes eu vou absorvendo essas coisas. Eu absorvo o negativo. Quando a nossa alma ela olha demais para a carne ela tem necessidades terríveis. A carne ela só quer coisa esquisita, porque a carne ela foi feita do pó da terra. E aí ela só tem a mentalidade terrena, ela só tem a visão do que ela tem. Se ela não tivesse pão, ela fica preocupada. Se ela não tivesse a fruta, ela fica preocupada. Se não tiver dinheiro, a mentalidade ela fica angustiada, a alma fica aflita, minha boca libera coisas, e aí eu vou começar a viver por aquilo que eu falo. Então nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas elas estão... E isso não é mais coisa de apenas pessoas de idade, pessoas que já têm inúmeras responsabilidades nas suas vidas hoje, jovens. Até adolescentes estão tendo preocupações fora do seu tempo. Romanos 8. A partir do versículo 1. Portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém? Só por essa palavra, irmão, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Amém, queridos? Só por essa afirmação que o apóstolo Paulo dá para você, qualquer sentimento de culpa, de condenação e de acusação que possa estar na sua alma, você lança fora de você nessa hora. Amém, queridos? Você diz assim, que bom, eu estava tão pesado, pastor. Eu estava tão culpado. Eu estava tão cheio de autocondenação. Mas o apóstolo Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe aí, depois daquela vírgula ali, tem dizendo assim, mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Esse é o detalhe. Porque se eu andar segundo a carne, eu vou ter preocupações. Quando eu estou falando de carne aqui, eu não estou falando de pecado, amém, queridos? Porque claro que já existe pecado em toda esfera, né? Quando às vezes a gente fala, crente carnal, crente isso, crente aquilo, a pessoa se ofende logo, a pessoa diz, o que é crente carnal? Então ele está fazendo algum pecado aí escandaloso. Não, irmão, vamos com calma nessa pegada aí, porque a carne não é só pecado em si, né? A carne ela tem muitas funções, ela tem muitas coisas. Só tem uma coisa que a Bíblia diz, para nada muita coisa serve, não. Porém, se não fosse útil o nosso corpo, se não fosse útil para alguma coisa, a nossa carne Deus não tinha feito. Ele tinha feito o homem só alma e espírito. Mas já que ele fez um corpo, porque tem um propósito para cumprir com esse corpo, amém? Então, mas que não andam segundo o corpo, mas segundo o espírito. Esse corpo é algo que Deus fez para que ande nele a alma e ande nele o espírito que Deus fez. Ele teve que criar essa parte nossa para habitar nela. Pensa um negócio esquisito, mas você imagina que Deus teve que criar uma casa, né? Como agora no novo pacto, na nova forma de pensar do Novo Testamento, a casa é nós. Lá no antigo pacto tinha um templo, né? Mas hoje o templo é eu e você, amém, queridos? Nós somos moradas de Deus no Espírito. E Ele habita nessa casa.
Ele diz, vosso corpo é templo e morada do Espírito. Foi para isso que ele nos fez. Ele já fez sempre assim. Ele nunca fez templo. Templo quem inventou foi os homens, né? Mas aí houve um tempo que necessitou de templo. E aí hoje a gente está dentro desse negócio aqui. Porque é complicado. Nós não estamos mais na igreja primitiva. A gente tem que entender isso. Amém, queridos? Nós não estamos mais no outro. Nós estamos em um ambiente que precisa de um lugar de reunião. Mas mesmo estando aqui dentro desse lugar, eu entendo que a principal casa de habitação do Senhor é a minha vida. É o meu corpo. É o principal local onde Ele gosta de estar. É por isso que quando você sair daqui nessa noite, você estiver na sua casa, você estiver no seu carro, você estiver na rua, você vai entender que Ele está em você. Que Ele está ali. Então, que não andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, você entende que a lei, ela foi algo sim estabelecido por Deus, lá no deserto, lá no monte, quando Moisés subiu, Deus deu as leis para o povo de Israel, especificamente para os povos de Israel naquele período. E a gente consegue entender também que ela não serviu para muita coisa. Por mais que aquele conjunto de regras tenha todo o seu fundamento, tenha tudo aquilo que era uma instrução para o povo de Israel seguir, muitos deles eles quebravam a lei facilmente. Muitos deles quebravam a lei facilmente. E o que acontecia? O que acontecia quando chegava um determinado X data, ou anual, ou mensal, um homem estava em pecado, o que ele fazia? Ele pegava um animal cordeiro, ou um cabrito, ou um cordeiro sem defeitos, sem máculas, ele levava diante do sacerdote, né? Levava diante do sacerdote, e ali ele colocava a mão dele, o sacerdote colocava a mão dele sobre a cabeça daquele animalzinho, que não tinha nada a ver com o pecado dele, né? E ali havia como se fosse uma transferência de culpa daquele animal, daquele ser humano, transpassava para aquele animal, ao passo de que depois o sacerdote sacrificava aquele animal e queimava. Pronto. A partir dali, quando aquele rapaz dava as costas, sabe o que ele ia fazer? Adivinha? Ele ia fazer o quê? Ele ia pecar de novo. E aí ia preocupar com onde é que ia trazer o próximo cordeiro. Entendeu, irmão? Porque tinha sempre um bode expiatório, tinha sempre um bicho para pagar o pato, irmão. Entendeu? Então, acontecia isso lá. Tomara que a galera não invente isso de novo, porque senão assim é bom demais, meu irmão. Pensa no churrasco todo domingo, né? Então a gente entenda isso. Do homem. Eu não vou pegar esses meninos para fazer deles um cabrito agora à noite, né? Está aqui o cabrito. Ele encostava a mão e transferia o seu pecado para cá. Aquele cordeiro sem mácula, sem ter nada com isso, ou um cabrito. E ali ele recebia o pecado daquela pessoa, né? Nele ali. E era então sacrificado e levado morto. No novo pacto, aí vem Jesus, entende? Em vez de você pegar e tocar em Jesus e transferir o teu pecado para Jesus, antes de você decidir por isso, de transferir o seu pecado para Jesus, Ele se entregou primeiro. Amém, queridos? Ele foi para a cruz primeiro, entende? E levou tudo. Mesmo antes de cada um de nós aqui nascer, Ele já morreu, amém, queridos? E já viveu, amém? Então como é que é o processo hoje? O processo não é mais o seu pecado saindo de você e entrando no cordeiro. O seu processo agora é o cordeiro entrando em você. Amém, queridos? E habitando em você. Aleluias. Aí o negócio muda completamente, irmão. Entende? E foi uma vez esse sacrifício. Entende? Ele entrou em você. E vai fazer morada. Vai santificar. Vai transformar. Vai curar tudo que precisa ser curado.
É por isso que é sério. É mais sério do que lá no antigo pacto. É mais sério, porque o Cordeiro agora está em nós. Ele é Deus conosco, é Emmanuel. Amém, queridos? Ele é Deus em você. E isso é algo que muito profundo, confunde as pessoas. É por isso que Senhor, não dá para me viver nesse. É um conflito que nós vamos viver. Você vai ver lá em Gálatas, a palavra vai falar que é esse conflito da alma, da questão das vontades, para que você não satisfaça a inclinação para lá ou a inclinação para cá. E é uma luta que você vai ter que ter, dentro de você tem que ter um governo só, não pode ter dois. Amém? É por isso que a cada dia eu tenho que entender quem governa a minha vida. Eu tenho que entender o governo do Espírito Santo, porque se eu não entender o governo do Espírito Santo, eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito. Eu vou continuar fazendo da forma como eu entendo que tem que ser feita. Eu vou continuar tomando decisões, uma atrás de outra, conforme o meu impulso da minha carne, que a minha mente detectou, que a minha carne está querendo que seja desse jeito. E a lei do pecado, da carne, olha só. Era impossível que a lei, visto como eu estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Pensa num negócio esquisito, irmão. Isso dá nó, para você doutrinar a igreja, no culto de doutrina, né? Que você vai falar, parar, mas presta atenção nessa fala aí. Porquanto o que era impossível à lei, porque podia inventar cabritinho, meu filho, viu? Podia inventar cabritinho, ou cordeiro, né? Porque ela estava enferma pela carne, né? Então Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, né? Do pecado pelo pecado, em semelhança. Então Ele levou nele os pecados e condenou o pecado na carne. Então a carne foi condenada, o pecado foi condenado na carne. Aí por isso que você pode dizer, por quê? Por isso que é difícil viver na carne, porque a carne, o pecado já está condenado nela, ela só se inclina para essas coisas, ela não vai se inclinar para outra coisa. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Por quê? Pois a justiça da lei. Porque toda a lei, porque existia a lei de Moisés, que foi aplicada ali para todo o povo de Israel, mas existia muitas emendas de lei, igual aqui no Brasil, sabe? Existia muitas coisas criadas pelo próprio homem lá, sabe? Vamos botar isso aqui aí, vamos botar isso aqui, para ir manipulando as pessoas, né? Com relação a muitas coisas, eles foram criando diversas outras leis e enxertando naquele negócio ali, que ficou inviável para o homem cumprir. Ficou inviável. Então, hoje nós temos Cristo, que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então aquilo que a lei tinha de bom e de justo se cumpriu em Cristo e hoje se cumpre em nós. Amém, queridos? Hoje se cumpre em nós. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne. A sua mente, a sua alma, ela vai viver sendo atraída por essas coisas e decidindo tudo a partir daquele ponto do meu ângulo de visão, né? Dentro dos meus sentidos naturais. Os nossos sentidos naturais, vocês sabem quais são isso a gente aprendeu cedo na escola, né? Amém? Então vamos falar aí quais são, né? Olfato, audição, visão, paladar, o que mais? E o tato. Ok, parabéns para vocês. 10? Tiraram 10? Vamos ver, né? São os sentidos naturais do homem. E você sente, você toca, você vê, e quando você vê, o seu cérebro, ele assimila algo. A sua mente, ela captou aquela imagem e deduz algo. Você ouviu, a sua audição, ela penetrou no seu cérebro e você, a partir daquilo que você ouviu, o seu cérebro vai começar a trabalhar em cima daquilo, e formar uma opinião, formar algo em cima daquilo que você ouviu. Você sentiu um cheiro, foi bom, foi ruim, o seu cérebro detecta aquele cheiro e já fala se foi bom, se foi legal, se não é. Hoje eu vi um vídeo esquisito demais, o cara estava dando o testemunho dele lá, e aí passou um obreiro perto dele assim, aí ele foi, você tem um cheiro forte, você usa perfume japonês, mesmo na frente de todo mundo. Eu pensei que ele não ia falar aquilo, esse cara é louco, né? Aí ele fala assim, perfume japonês, em aca pura. E o pobre do obreiro saiu todo desconfiado no vídeo, para todo mundo ver, irmão. Esse cara é doido, macho.
Aí o papo do obreiro, ele ainda colou o nariz igual assim. Né? Eita Jesus. Porque o seu nariz detecta algo, você tem que vigiar, irmão. Né? Se o irmão tiver com cheiro de perfume japonês, tu pelo menos ora por ele. Né? Ou então tu dá um presente para ele, irmão. Amigo, né? Tu presenteia o irmão, é a forma mais legal de denunciar algo. Né? É a forma mais legal de denunciar alguém que está fedendo. É dando alguma coisa para ele se lavar, em vez de falar que ele está fedendo. Porque se você falar que a pessoa está fedendo, você vai arrumar um problema, né? Então você compra um kit aí, higiênico, né? E abençoa aquele irmão. Aleluias. Porque, cara, a graça do reino é isso. A graça do reino está em você detectar essas pequenas coisas e fazer diferente. Amém, queridos? A graça do reino está nisso. A gente tem uma fala na nossa igreja que há muito tempo. Se tem uma coisa quando você se depara com um mentiroso, e a pessoa gosta de mentir, você já sabe que ela é mentirosa. Se você não tem muita intimidade com essa pessoa, mas você quer denunciar ela, mas se você não tem essa questão já de ser aquela roda, aquele convívio, você pode deixar de ser mentiroso. Então, é difícil você confrontar alguém nesse nível se você não tem um relacionamento com ele. Então, a forma mais comum e mais correta que eu poderia te dizer que você tem como denunciar um mentiroso é falando sempre a verdade. Amém, queridos? É falando sempre a verdade. É a forma mais clara de denunciar a mentira, é quando a verdade ela é exposta. Quando a verdade vem, a mentira também ela é exposta. Porque quando a luz vem, ela vai dissipando todas as trevas. Amém, queridos? Então, os sentidos naturais que a sua carne tem, são naturais, são da carne mesmo. Mas tudo aquilo que passa por eles é captado pela nossa mente. Aí é onde começam os problemas. Aí é onde começam as soluções. Aí é onde começam as decisões. Você tocou, pegou, absorveu, olhou. Uma das maiores fontes de entradas, de captação de informação da nossa mente são os olhos e são os ouvidos. É aqui onde o negócio complica para quase todas as pessoas. Entende? É por isso que é importante que a nossa mente, que a nossa alma, ela venha captar informações do Espírito. Porque o Espírito ele tem conexão direta com o céu. E no céu não tem fofoca. No céu não tem contenda. No céu não tem problema. No céu não tem caos. No céu só tem coisas corretas. Amém, queridos? É por isso que a fonte de informação da nossa mente, da nossa alma, ela tem que captar informações no Espírito. Porque quando ela capta essas informações aqui, ela vai pegar essas informações e vai começar a transformar a nossa alma que está corrompida. E ela que está sempre virada para aquela condição carnal, ela vai começar a se virar para cá. Amém, queridos? E eu sei que não é fácil fazer com que aquela situação de mentalidade carnal que está virada para lá se volte agora para uma alma que está curada e que está conectada com o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém, queridos? Mesmo que você esteja na carne, irmão, diz que está no Espírito. Sabe por quê? Você não está mentindo, não. Você está afirmando algo. Né? Porque às vezes você também, pastor, mas eu sou carnal que só. Eu também, irmão. Entendeu? Não fica escandalizado, não. Eu quero dizer para você que eu tenho que afirmar para que a minha mente comece a compreender essas direções que eu quero tomar na minha vida. Eu posso estar errando, mas eu quero fazer é certo. Viu? Não se acerta sempre, mas quando você erra, tentando acertar é bom. É ruim quando você erra de propósito mesmo. Entendeu? Quando você erra, você errou o alvo. Errou o alvo é uma palavra traduzida para a palavra pecado. Errar o alvo, pecado é bom. Entendeu? Pecado, errou o alvo. Né? Quando você erra dessa forma, tudo é menos mal. Então, quando eu começo a me inclinar nessa direção, eu começo a dizer, então eu sei que a minha mão, eu sei que os meus olhos, ou os meus ouvidos gostam de ouvir algumas coisas que não convêm, e isso acaba manipulando a minha mente para gostar daquilo. E aí uma mente que tem que se voltar para o Espírito tem que captar algo que vem do céu para a minha vida. E as informações do céu, elas estão na Bíblia. Elas estão em oração, elas estão em revelações do Espírito na nossa vida. E como a gente já ouviu algumas pessoas falar, para você vir para aqui, gera um esforço muito grande. Tem pessoas que para chegar nesse nível aqui, elas fazem uma campanha de 7 dias
de não sei o que, elas fazem jejuns de 7 dias, elas fazem jejuns de 40 dias, elas fazem votos, elas fazem um monte de coisa para tentar chegar aqui. Aí de repente ela chegou no nível espiritual, ali mais ou menos, que ela começa a andar em um padrão X de santidade na sua vida por uns dias, por umas semanas e até... E ela, olha, presta atenção, ela fez ela entendeu no seu coração, ela decidiu, ela começou a evitar algumas coisas, ela começou a evitar e começou a fazer um monte de coisa, orar não sei quantas vezes por dia, fazer um montão dessas coisas. Foi um trabalhão grande para ela poder chegar no nível espiritual mais ou menos. Mas quero dizer uma coisa para você, meu filho, para descer para aquele nível dali, você não precisa fazer oração, se fosse, não é só botar o pé aqui e o negócio já desandou, amém, queridos? É ligeiro para você inclinar para cá, não precisa fazer jejum, não precisa fazer sacrifício, é só pisar naquela direção da carne que o negócio esculhamba ligeiro demais, é rápido demais, você absorve rápido demais, você se entrega rápido demais, mas quando se trata dessa daqui, tem sempre um esforço. É por isso que eu já ouvi de muitas pessoas, pastor, as coisas espirituais é difícil, porque tem o diabo, tem a resistência, tem o diabo não deixa, o diabo se levanta, o inimigo isso, o inimigo aquilo. Só quem paga a conta é o diabo, porque ele não mandou você fazer nada, mas você fazendo tudo que ele gosta. Aí ele fica só aplaudindo. Mas nós temos que ir para esse entendimento, queridos. Nós temos que levar a nossa mente para esse lugar de entendimento, que é a habitação de Deus no Espírito. Ela vai fazer. Isso não tem mais esse peso. Eu não preciso, quando Jesus ele rasgou o véu de cima a baixo, o acesso é rápido. Amém, queridos? O acesso é rápido, irmão. Jejum pode? Claro, pode. Mas ele não é o essencial na vida de alguém. Uma vida devota de oração, não precisa, sua vida tem que ser uma oração o tempo todo mesmo, você tem que estar conectado com ele direto. Né? A gente tem aprendido uma coisa, que é uma caminhada, você não precisa buscar mais a Deus. Amém, queridos? Tem gente, não, peraí que eu estou indo para a igreja buscar Deus. Se você tiver que ir para a igreja buscar Deus, é porque você perdeu quando saiu, irmão. Entendeu? Você perdeu quando foi embora. Você perdeu ele no caminho de casa, aí você tem que estar buscando ele pela manhã, tem que estar buscando ele pela tarde. E até onde eu entendo, é Deus que vinha no encontro do homem. Ele vem, ele está sempre ao nosso alcance. Entendeu? Ele está ao nosso alcance. Então, eu sei que é um hábito da nossa linguagem evangélica. Eu vou para a igreja buscar o Senhor. Eu vou para a igreja buscar o Senhor. Bom, você perdeu ele em algum lugar. Mas ele está aí. Amém, queridos? Basta eu me comunicar, basta eu entender isso no meu espírito. É uma convicção, é uma fala que você libera. Ele está aqui. Amém, queridos? Como diz a galera lá da outra religião, ele está no meio de vós. E está mesmo. Amém? Muita coisa que a galera lá da outra religião fala, está certo, irmão. Nada está errado. Não está de todo errado, não. Entendeu? Na verdade, eles entendem mais coisa do que alguns crentes. Infelizmente. Eles entendem algumas mais coisas, mas não desfrutam também, não. E aí complica. Vamos lá. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos para frente aí. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está. Mas ele está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Passa aí. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Deixa eu falar um pouco sobre isso. A ideia é que esse Espírito esteja em conexão, nós estamos em conexão. E interessante que ele vai usar essa fala, se é que ele está. Por que ele fala se é que ele está? O fato dos escritores eles usarem esses termos é porque, na verdade, cada pessoa que faz uma afirmação dessa, e eu digo que eu vivo por essas afirmações, o que precisa ter na minha vida? Minha vida precisa ter frutos desse Espírito. Amém, queridos? Você tem que concordar comigo que quem vive uma vida no Espírito tem que ter na sua vida frutos do Espírito Santo na sua vida. Frutos de uma vida no Espírito. Isso você vai encontrar lá em Gálatas. No capítulo de número 5 de Gálatas, você vai achar uma relação enorme de alguém que tem uma vida levada, coordenada, dirigida, direcionada pelo Espírito. E você vai ver do lado uma lista de coisas de alguém que opera nas obras da carne. Porque a carne não frutifica nada. A carne opera as coisas em obras. Entendeu?
A carne, ela opera em obras. O Espírito não, o Espírito ele frutifica. Então ele vai dizer exatamente isso. Se ele habita em vós, se é que ele habita em vós, e ressuscitou, ele vai vivificar vossos corpos mortais. Você está enfermo, você está com problemas, você tem partes mortas no seu corpo? Ou nós vamos pegar essa palavra e trazer ela somente para o dia da redenção, onde o nosso corpo vai ser totalmente vivificado? Amém. Cabe dentro desse contexto. Cabe dentro dessa fala. Cabe que ele pode pegar nossos corpos que estão mortos por causa do pecado e vai transformá-los, vivificá-los e colocá-los de uma forma plena em Deus. Amém. E essa fala cabe. Mas vamos falar agora de outra área na nossa vida. Porque se ele habita em nós, as partes doentes em nós, elas começam a ter vidas. As partes mortas em nós, elas começam a brotar vidas. Amém, queridos? A ideia é que esse Espírito, ele habite plenamente em vós, para que ele comece a restaurar. Tem coisas em nós que sofrem restaurações milagrosas de Deus. Tem coisas em nós que elas vão ter que sofrer uma cirurgia. Isso é normal. Mas tem coisas que elas podem sofrer processos de restauração plena com a presença do Espírito de Deus. Coisas, principalmente, que se alguma coisa em nós de natureza também maligna, não só carnal, elas começam a ter vida outra vez. Áreas paralisadas na sua mente, áreas paralisadas na sua vida, elas começam a brotar de novo, elas começam a ter vida dentro delas outra vez. Amém, queridos? Por causa da presença do Espírito. Amém? Você lembra lá da passagem lá que fala de Ezequiel, quando está falando do vale de ossos secos? Aqueles ossos, eles estavam sequíssimos. E houve uma fala que foi liberada sobre eles. E aqueles ossos começaram a cada um se juntar ao seu osso e formar-se tudo. E depois veio carne, veio nervos, veio pele. Veio tudo sobre aqueles ossos secos. E agora eles já eram um corpo todo formado, mas eles não tinham vida. Aí ele foi e falou, mas agora profetiza. Aos quatro ventos, o Espírito vem sobre eles. Quando o Espírito entrou, os corpos levantaram. Houve vida nos corpos. Amém, queridos? Porque o Espírito, ele traz vida, irmão. O Espírito, ele vivifica. Amém? Entendamos como é que funcionava o antigo pacto e como funciona no novo pacto. O antigo pacto, quando Deus fez o homem do pó da terra, ele formou o homem, né? Ele fez você nele, mas ele te formou do pó da terra. Ele te criou nele, mas te formou do pó. São duas interpretações que você tem que entender. Deus, quando criou você, ele criou você na eternidade. Mas na hora de formar, ele formou do pó da terra, formou o homem lá. E aí formou Adão ali do pó da terra. Aí a Bíblia diz que ele soprou nas narinas dele, amém? Aí ele se tornou o quê? Alma vivente. Pronto, aí você vai entender. Primeiro o homem se tornou alma vivente. Então é a alma quem comanda. É a alma quem faz todo o processo. No novo pacto, ele fala que é espírito vivificante. Amém, queridos? Mudou tudo. Entendeu? Mudou tudo. No novo pacto, aqui na nova aliança, é espírito vivificante. Não é mais uma alma vivente. Né? Porque você vive, continua com a alma, continua estando ali. Mas agora você precisa que o Espírito venha vivificar. Porque a alma padeceu pelo pecado na carne. E o Espírito, pela distância com Deus, ficou morto, como morto. Né? Vai lá para outro versículo. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então vivereis. Você não vai matar o corpo. Se você matar o corpo, você vai ter que ser enterrado. Mas as obras que ele opera vão ter que ir morrendo. É a nossa natureza pecaminosa que ela vai sendo abatida, que ela vai fragilizando, ela vai enfraquecendo até quando ela não exercer mais força na nossa alma. Porque o Espírito que opera em nós é vivificante. E aí as obras da carne, elas vão morrendo. Mas a carne fica. A carne é no dia que você morrer, literalmente, aí vai ser enterrado. Amém, queridos? Então possamos entender entre a situação do primeiro homem, Adão, e o que ficou estabelecido a partir dele, e a partir do segundo Adão, que é Cristo Jesus, como é que opera a terra nesse tempo? A terra opera no Espírito. Você opera no Espírito, na verdade. Eu e você operamos através de um Espírito vivificante. É por isso que a alma precisa sofrer, precisa passar por restauração. É por isso que nós estamos em um tempo de tanta aflição de alma. É por isso que nós estamos em um tempo de tantas depressões. Temos um tempo de tantas angústias, de tantos problemas na área psicológica das pessoas.
inúmeros, e hoje não tem mais idade para isso, está sendo afetado, irmão. É como algo que vem varrendo a terra, assim, assolando a mente das pessoas, causando danos terríveis em vidas nessa área da mente das pessoas. E é por isso que nós temos trazido com uma palavra como igreja, de vivificar isso. Esse é um tempo de mudança de mentalidade. Esse é um tempo, porque uma coisa é certa: quando nós não transitamos a nossa mente para um lugar superior, onde ela não vai mais ser afetada pelas coisas dessa terra de forma direta, nós acabamos nos perdendo na nossa caminhada dentro de um fator emocional, e vamos deixar escapar das nossas mãos a nossa herança como um filho de Deus. Porque você, como filho, tem direito a uma herança, e a nossa herança, ela vem do céu também. Amém, queridos? Vamos lá. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, queridos? Se você é guiado pelo Espírito, você não é apenas mais só um crente. Você não é apenas mais evangélico, você é filho. E vamos para frente aí. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Amém, queridos? Queridos, você nunca vai entender Deus como um pai no nível da carne ou no nível da alma. Por quê? Porque no nível da carne nós temos muito trauma. No nível da alma nós temos mais traumas ainda. Por que carregamos tantos traumas? O ser humano carrega, não vou generalizar, mas muitos dos homens, a maioria das pessoas, elas têm problemas de relacionamento paterno. Elas têm problemas de relacionamento, e esses problemas são na sua alma. Elas não se dão bem com os seus pais biológicos, elas não se dão bem, elas têm raiva dos seus pais, ou os pais têm raiva dos filhos, ou eles arrumaram. Por quê? Porque isso é um problema almático. E o que impede quando um filho tem raiva do pai, quando um filho não se dá bem com o pai, quando o pai não se dá bem com o filho, isso impede a prosperidade dessa família, isso impede a prosperidade desse jovem, isso impede que esse jovem desfrute dos bens do Senhor nessa terra, isso impede que esse jovem viva longos dias sobre a terra, isso impede que essa pessoa, não só um jovem, mas qualquer um de nós, que já temos famílias, que somos casados, qualquer um de nós que temos dificuldade no nosso relacionamento paterno biológico, do pai que nos gerou, todos nós que temos dificuldade de relacionamento aí, isso impede da tua herança descer, isso impede de tu ter um futuro promissor, isso impede de você ter um futuro amplo, porque você sofreu mágoas, esse pai separou, esse pai espancou, esse pai bateu, esse pai deixou tua mãe, esse pai fez cada coisa que feriu você, e nós sabemos que você tem que entender isso nessa geração. Isso foi coisa da alma e alimentado pelo Satanás, e eu tenho que começar a entrar em um lugar de perdão, para que a minha alma entenda, para que a minha alma se submeta à voz do Espírito, para que o Espírito trabalhe a minha alma, para que ele viva um perdão pleno, para que a minha herança seja liberada, para que eu viva feliz nessa terra. Aleluias, aleluias. E essa é a nossa luta. Se você quer lutar por algo nobre, lute por isso, para restauração, para você entender, porque ele diz assim: olha, pois vocês não receberam o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito do qual ele clama. Só em espírito você vai entender o clamor que chama Abba, Pai, Paizinho. Um homem almático, um homem carnal, ele não perdoa. Um homem almático, um homem carnal, ele vai se vingar, ele vai ficar jogando na cara, ele vai ficar fazendo acusações, ele não quer relacionamento, ele corta todos os laços, ele some, ele não quer conversa. Mas alguém que anda em espírito, ele quer relacionamento. E ele clama, Abba, Pai, Paizinho. E isso faz com que o teu relacionamento com Deus seja nesse nível aqui. O relacionamento com Deus é no Espírito. E aí o nosso Espírito é que clama, não é a alma que clama. A alma rejeita. A alma quer distância, a alma se fere, a alma se magoa. Mas o Espírito não, o Espírito ele clama no Espírito do Senhor e diz assim, Abba, Pai, Paizinho. Passa aí. Pois o próprio Espírito é quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, queridos? É o nosso Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso. E ele vai dizer, você é filho. Mas se você for pensar na alma, você vai pensar, eu sou um rejeitado. Eu sou alguém que fui abandonado. Eu sou alguém que Deus não ama. Deus não gosta de mim. Na alma eu penso assim, Deus me abandonou. Deus não está vendo esse problema. Deus não me ajuda. Deus isso. Mas no meu espírito, com o espírito dele, ele diz assim, Abba, Pai, Paizinho. Amém, queridos? Aí isso tem restauração, isso tem cura. Passa aí. E se somos filhos, aí sim, somos logo
herdeiros também. Amém, queridos? Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Se é certo que com Ele nós padecemos, para que com eles também sejamos glorificados. É nessa questão onde a herança espiritual, que é uma herança física, que é a prosperidade, que é a paz, que é o teu lado financeiro, que é os teus bens, que é tudo aquilo que está sendo liberado do céu, vai repousar sobre a tua casa, repousar sobre a tua vida. Pai, pastor, meu pai já morreu. Não tem problema, Deus levanta paternidades espirituais, porque é no Espírito que resolve isso daí. Entendeu? É no Espírito que resolve isso daqui. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aí muitas vezes tem gente que pensa assim: poxa, mas eu já passei tanta coisa nessa vida. Entenda, existe algo que ainda está sendo revelado, irmão. Entende? O que eu tenho que fazer é resolver as coisas. Eu tenho que resolver, porque se eu não resolver isso, eu morro com um pensamento almático, com um pensamento carnal, com um pensamento almático que absorveu informações carnais. E não trato a minha alma no Espírito, para que então eu possa decidir corretamente que rumo tomar da minha vida, que rumo dar uma reviravolta na minha vida. Porque Deus faz isso. Amém, queridos? Deus é um Deus que faz reviravoltas na vida de toda pessoa que se aproxima dEle. Todas as pessoas que se aproximam dEle. Ele faz uma reviravolta tremenda na nossa vida. E esse é um tempo em que o reino de Deus ele tem vindo a afetar a terra. E uma das coisas que Ele trabalha com justiça. Amém, queridos? Outra área que Deus trabalha muito com esse tempo agora é com amor. Entende? Ele trabalha com justiça, Ele trabalha com amor e Ele trabalha com filiação. Com filiação. O que é trabalhar com filiação? É justamente parte do que nós estamos falando aqui. Porque você não merece, na verdade nós não merecíamos nada. Entende? Nós não merecíamos nada. Ele é que decidiu nos amar. É por isso que quando você tiver que dar amor, não vá dar amor por merecimento. Porque na verdade a pessoa não merece. O amor ele tem essa característica. Ele pode ser recíproco, mas ele pode ser um tipo de amor que você libera. Porque a Bíblia diz que Deus amou a gente. E nos amou de tal forma. Essa tal forma eu não consigo explicar. Que Ele deu o seu Filho. E nós ainda éramos pecadores nesse quesito. Ele olhou e Ele viu e Ele, não, mas eu prefiro dar o melhor que eu tenho. Então se o melhor que você tiver é o amor, dê amor. Entendeu? O melhor que você tem é amor. Esse é o teu melhor, então dê o teu melhor. Dê o teu melhor. Esse é um tempo de fazer essas restaurações familiares. Essas restaurações na nossa vida, na nossa casa. Né? Elas sempre começam por nós, queridos. Né? Eu passo processos, você passa processos. Mas eu quero que você entenda que nós estamos caminhando para isso. Nós não podemos ficar parados nos processos, não podemos ficar parados nos conflitos familiares, não podemos desistir nos conflitos familiares, entendeu? A única coisa que pode acontecer de dar errado nesses processos aqui é se alguém não quiser, literalmente. Entende? Se alguém não quer, querido, isso eu posso garantir para você, alguém não quer, Deus ele não vai poder fazer muita coisa por quem não quer. Porque existe uma coisa em Deus que é muito maravilhosa. O livre-arbítrio que Ele colocou dentro de nós é muito discutido nos meios teológicos, é muito discutido nos meios das igrejas, mas Ele colocou algo dentro de cada um de nós para nos dar o poder de decisão, sem nos manipular. Porque a nossa decisão define o nosso futuro. Então você imagina, se foi Ele quem fez o corpo, se foi Ele quem fez a mim e fez a você, Ele não poderia fazer o que Ele quisesse com a gente, amém? Ele poderia manipular, Ele fez a mim, fez a você, né? Quando Ele criou o homem, Ele criou a humanidade. Então se Ele fez, se Ele é o nosso dono, vamos usar esse termo dono, né? Ele pode fazer o que Ele quer, não é dele. Mas Deus não é assim. Deus não age dessa forma. Ele fez você, mas Ele não te fez para te manipular. Ele fez você, colocou na sua mente, colocou dentro de você um espírito, uma alma e um poder de decisão. Um poder de decidir ou sim ou não. E essa casa, né, que somos nós, né, ela é uma casa de habitação dele, e ele é o dono dela, mas para ele entrar, ele pede licença. Você imagina um negócio desse?
É como aquela casa que você é proprietário dela, você colocou ela você botou para alocar, para alugar, e você alugou essa casa para alguém, e você não pode mais entrar nela, mesmo por você sendo o dono, mas existe alguém morando lá dentro. Se existe alguém morando lá dentro, se no contrato não rege que você poderia ir lá periodicamente olhar como é que está a casa, o dono não pode entrar lá. Você não pode permitir que o dono entre lá. Assim é nosso Deus. Ele é o dono dessa casa. Mas Ele quer que você deixe Ele entrar.